Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, diz assim a palavra de Deus. São estes os que vieram a Davi a Ziclague, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco, e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim, Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Semaá, o gibeatita, Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o anatotita, Ismaías, o gibeonita, valente entre os 30 e cabeça deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, o gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o arufita, Eucana e Cias, Azarel, Joezer e Jazobeão, os coreitas, Joela, Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. Dos gaditas passaram-se para Davi, a fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibnai, o undécimo. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, a fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Também de Manassés, alguns se passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Mas não ajudou os filisteus, porque os príncipes destes, depois de se aconselharem, o despediram. Pois diziam: à custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclague, passaram-se para ele de Manassés, Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Zelitai, chefes de milhares dos de Manassés. Então ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães do exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Vamos ler juntos o verso 22? Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Amém. Meus irmãos, que texto fantástico, que texto maravilhoso. Nós perdemos
todas as vezes que desobedecemos as Escrituras. Paulo, quando escreveu a Timóteo, texto base da doutrina das Escrituras, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura. Ao estudarmos o livro das Crônicas, terça-feira, quantas coisas nós descobrimos? Descobrimos até mesmo erros dos copistas. Algumas coisas que foram escritas aqui e foram escritas de forma equivocada. Mas Deus permitiu. Porque até mesmo os erros cometidos pelos homens estão no controle pleno de Deus. Estão debaixo da soberania de Deus. Esse texto, ele fala sobre a liderança de Davi, o seu poderoso exército. E quando nós lemos um texto como esse, fica evidente para nós porque Davi foi tão bem sucedido como guerreiro e como rei de Israel. Então nós introduzimos aqui essa palavra fazendo uma pergunta: o que caracteriza um líder? O que caracteriza um líder? O que faz com que alguém possa ser identificado como um líder? Nós podemos dizer sem medo que são as conquistas de tal pessoa, mas não são quaisquer conquistas, são conquistas mediante grandes desafios. Então presta atenção, você é um líder, você é líder, meu querido irmão, minha querida irmã, quer seja você já um ancião, um adulto, um jovem ou um adolescente, você é um líder. E toda e qualquer pessoa tem tido a oportunidade de exercer a liderança em algum lugar, em algum momento, ou em alguma situação. Você, com certeza, já teve a oportunidade de liderar alguma coisa. Estou afirmando, você é um líder. Meu irmão, minha irmã, independente da idade, você é um líder. Você, de repente, tem sido um líder dentro da sua família. E, de repente, você não é nem o cabeça da família. Nem sempre o cabeça da família é aquele que lidera a família. Pode ser que você esteja liderando no local do seu trabalho. Liderando como um patrão, como um empresário, ou como um funcionário que tem responsabilidade de outros sobre si. Todos nós devemos ser líderes na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua. Nós precisamos ser, meus queridos irmãos e irmãs, especialmente nós que professamos a fé cristã, nós precisamos exercer uma liderança que seja perceptível aos olhos das pessoas que estejam em contato conosco. Não só que convivam conosco, mas no primeiro contato tem que ficar evidente a nossa liderança, porque é uma liderança que foi dada por Deus. E dentro da igreja, nós temos muitos líderes, dentro dos departamentos da igreja. Então você é um líder quando surge um problema e só você tem condições de resolver este problema. Nessas horas, o líder se manifesta. Meus irmãos, Davi foi um líder extraordinário. As conquistas de Davi, elas falam por si só. A mais famosa delas, é claro que todos sabem bem, foi o enfrentamento com o gigante filisteu chamado de Golias. Então, a forma como Davi o derrotou, com uma funda e uma pedra bem cravada na testa do gigante. Em seguida, ele toma a espada do gigante que já está caído,
mas ainda não está morto. Não é a pedrada que mata o gigante. O que mata o gigante é a própria espada do gigante. Davi toma a espada do gigante e corta-lhe a cabeça. A própria espada do inimigo, ela se torna instrumento de bênção na vida daqueles que temem a Deus. Meus irmãos, e o mais interessante, na história desse primeiro grande enfrentamento de Davi, enfrentamento público, porque Davi já tinha dado provas, mostras de ser corajoso, ousado e muito forte, enfrentando animais selvagens. Urso e leão, quando tentaram se apoderar das suas ovelhas, ele próprio disse para Saul que havia enfrentado essas feras com as próprias mãos e havia livrado as suas ovelhas das mãos daquelas feras. E que aquele gigante filisteu seria como uma daquelas feras, aquele incircunciso, iria conhecer a derrota por meio de suas mãos. Então, quando nós pensamos nesse primeiro enfrentamento público, fica evidente para nós que houve uma grande falha de Saul como rei e de todo o exército. Porque o que Davi fez, qualquer um dos soldados poderia ter feito. Todos os soldados israelitas, desde muito cedo, eles eram treinados no uso da funda. A funda não era uma tiradeira para matar passarinho e para acertar lagartixa, não. A funda era uma arma poderosa, que na mão de um guerreiro treinado era com certeza uma vantagem num combate contra o povo inimigo. Então todos eram treinados, era uma arma de grande precisão, mas quando eles olharam para o gigante, eles perderam totalmente as forças dos seus corpos os abandonaram. A coragem fugiu de dentro deles. E alguém brinca que deve ter se escondido em alguma das cavernas que eram comuns na região do deserto. E sabe de uma coisa, irmãos? Quando a pessoa perde as forças, quando falta ou quando foge a coragem, fogem também as ideias, fogem também as estratégias, fogem também os meios de como fazer para vencer um inimigo tão grande, para vencer um problema tão difícil. É por isso, irmãos, que esse texto ele é muito rico. Davi teve uma grande vitória, e Davi teve grandiosas vitórias a partir daí, mas nunca mais foi sozinho. Aquele dia foi só Davi e Deus. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Mas depois daquele dia, Davi se tornou um dos capitães dos exércitos de Israel. Nunca mais Davi batalhou sozinho. É por isso, irmãos, que nós não podemos trabalhar sozinhos. Quer seja na família, na lavoura, na empresa e principalmente na igreja, nós precisamos de outras pessoas conosco, porque são muitas as batalhas em todas essas áreas da nossa vida. E se nós formos um pouquinho sábios e olharmos para as Escrituras, vamos encontrar Salomão, do qual é dito ter sido o homem mais sábio que aqui tenha passado, e no livro de Eclesiastes ele diz assim: melhor é serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Então, meus irmãos, se você estiver sozinho, e se você cair, ai de você, ai de mim se eu estiver sozinho, porque não haverá quem me levante. Então, meu apelo nesse instante é que na família,
no seu trabalho, aqui nessa igreja, que você não trabalhe sozinho. Abra espaço para outros trabalharem ao seu lado. Para que trabalhar sozinho? Tanta gente. Se você tem outras pessoas que podem trabalhar com você. Davi não trabalhou sozinho. Esse capítulo 12 nos mostra o exército de Davi. Meus irmãos, como se forma um exército dessa magnitude? Como se forma um exército tão poderoso assim? Esse texto revelador, ele lista para nós os guerreiros que se uniram a Davi, desde Ziglag até a coroação em Hebrom. Ou seja, irmãos, esse texto intitulado O Exército de Davi, ele tem duas partes. Eu li para vocês a primeira delas. Então, o exército que Davi formou com guerreiros que foram até ele quando ele era fugitivo de Saul. Ele havia sido ungido rei, mas ele não era o rei ainda. O rei era Saul. E ele passa longo período fugitivo de Saul. Nesse tempo, muitos homens se ajuntam a Davi e formam com ele um pequeno exército, mas um expressivo exército por causa da fidelidade que aqueles homens tinham para com Davi e por causa das suas habilidades. Eles eram fiéis a Davi e eles eram possuidores de habilidades singulares. Então o texto lido é o exército que Davi formou quando fugitivo de Saul. E os versículos 23 até o de número 40 é o novo exército de Davi. Além daqueles que já estavam com ele, agora é formado também pelas tribos, que o coroaram como rei em Hebrom. Agora as tribos reconhecem a Davi, e elas então mandam os seus guerreiros para reconhecer a Davi como rei em Hebrom. O que nós aprendemos com isso, gente? Nós temos duas lições importantes aqui. Primeira lição, quando nós olhamos os 22 versículos que foram lidos aqui, é preciso manter ao nosso lado quem tem estado conosco desde o começo. Quem enfrentou as adversidades ao nosso lado e não nos abandonou nos tempos difíceis. Não abandone quem estava no início com você, quem enfrentou as adversidades com você. Muitos te abandonaram, mas alguns permaneceram fiéis. Nunca se esqueça, Sócrates, de quem permaneceu fiel a você, de quem esteve ao seu lado. A segunda lição, todo líder, e eu disse que você é líder, eu não especifiquei cargos da igreja, todo líder precisa aprender o segredo simples da liderança de Davi, que em resumo é: ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. A música é serva da pregação. Aos domingos, para que eu possa pregar, os grupos se revezam domingo após domingo, cantando louvores e preparando a igreja para receber a pregação da palavra santa. Mas também, meus irmãos, nós precisamos pensar como instituição, como igreja de Cristo e como igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana é uma igreja de sociedades internas. Então, todos que são líderes das sociedades precisam observar a maneira como Davi trabalhava. Não tentem fazer nada sozinhos. Reúnam sempre a diretoria. Chamem sempre o conselheiro.
Convida o pastor sempre que possível. Busquem juntos soluções. Façam projetos juntos. Levem ao plenário as propostas. Ouçam também o plenário. Sabe por quê, meus irmãos? Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, aquele discurso magnífico de Jesus, que ficou conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, de forma específica o capítulo de número 5, fica evidente que a igreja está guerreando contra o mundo e o mundo está guerreando contra a igreja. Então nós precisamos estar juntos e nós precisamos ser um guerreiro para esses tempos difíceis. São tempos que a igreja sofre ataques. E são tempos que a igreja precisa crescer. Porque se a igreja quer vencer o mundo, ela precisa crescer espiritual e ela precisa crescer numericamente. Então vamos à pergunta-chave para nós começarmos a estudar esse texto. Como eram os guerreiros do exército de Davi? Em primeiro lugar, eram guerreiros totalmente preparados. Versículo de número 2. Leiam comigo o versículo de número 2. Vamos lá? Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Meus irmãos, algumas lições nós aprendemos aqui. Primeiro, eles eram soldados versáteis e treinados. Os homens de Benjamim eram ambidestros. Eles sabiam usar as duas mãos com grande habilidade, tanto para atirar flechas, quanto para lançar pedras. Isso revela que não eram apenas corajosos. Você é corajoso. Você é corajosa. Eu sou corajoso. Então nós somos corajosos. Mas eles não eram apenas corajosos. Eles eram estrategicamente preparados, disciplinados, prontos para qualquer cenário de batalha. Algumas vezes eu venço num cenário. Noutras, eu sou derrotado noutro cenário. Nós precisamos, Euzi, estar preparados para todos os cenários possíveis de guerra. De repente você cuida muito da igreja e descuida da sua casa. Você cuida muito de casa e descuida do trabalho. Você cuida muito do trabalho e descuida da sua casa e descuida da igreja também. Então, no contexto do exército de Davi, esses homens deixaram de lado a lealdade natural a Saul. É importante que esteja bem definido aqui. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Ou seja, eles eram parentes do rei anterior. Então, meus irmãos, eles se uniram ao rei escolhido por Deus. Eles não ficaram com picuinhas contra Davi por causa de Saul. Foram muitos os anos de perseguição de Saul contra Davi. Agora Saul morreu. Davi é o rei. Eles eram parentes de Saul. Eles deixam de lado qualquer picuinha para servir ao rei escolhido por Deus. Nós não podemos ter dentro da igreja grupinhos. Nós precisamos trabalhar para o reino de Deus. Mais importante que papai, mamãe, irmãos, filhos, é o reino de Deus. Se papai, mamãe, irmãos, filhos não quiserem trabalhar, você trabalha. Sabe por quê? Porque é trabalhando que nós vamos conquistar os membros da nossa família que não estão trabalhando. Quem não trabalha, atrapalha. Então, logo, não atrapalhe, trabalhe.
Deus chama a mim e você para não atrapalhar, para nós trabalharmos. O que nós aprendemos mais? Nós aprendemos que no exército de Deus não basta estar presente. Que coisa boa ver a igreja presente aqui. Aos domingos à noite, geralmente a igreja tem se feito presente em número expressivo. Que coisa bacana. Mas você não pode estar só presente. Você tem que estar preparado. Você tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que é a Você precisa estar capacitado na oração. Você, meu irmão, minha irmã, precisa ter disciplina espiritual. Você precisa ser fiel. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: sofre comigo, como bom soldado de Cristo. Assim como os homens de Benjamim treinavam com as duas mãos, o crente precisa estar pronto em todas as áreas: mente, coração, atitude. Você está se preparando diariamente para servir a Deus com excelência? Você está usando os seus dons e talentos com disciplina, com dedicação? Você está disponível para o serviço do reino, ainda que isso custe abrir mão de pai, mãe, irmãos, filhos? Como fizeram os benjamitas. Meus irmãos, Deus não usa apenas quem está presente. Deus usa quem está preparado. Como eram os guerreiros do exército de Davi? Eles eram guerreiros com habilidades especiais. Olha aqui o versículo de número 8. Leiam comigo o versículo 8. Vamos lá? Dos gatitas passaram-se para Davi a fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Os gaditas eram guerreiros que tinham compromisso com o reino, mesmo no deserto. Passaram-se para Davi a fortaleza do deserto. Os gaditas foram ao encontro de Davi no deserto. Isso revela, meus irmãos, coragem e discernimento. Eles sabiam que Deus havia ungido a Davi, e eles não hesitaram em se unir a Davi, mesmo nos tempos de dificuldade. Eles não esperaram o trono de Davi, muitos esperaram. Depois que Davi assentou-se no trono, então passaram para Davi. Eles não esperaram Davi se estabelecer para unir-se a ele. Eles decidiram fazer isso no tempo da adversidade. Nós sempre temos dito ao término dos cultos: nós sabemos quem somos, de quem somos, para onde vamos. Se é dessa maneira, nós devemos então manter firmes a nossa fé, ainda que no deserto. Não é mesmo, Humberto? Ainda que no deserto. Ainda que você esteja passando por momentos difíceis. E quem não passa por momentos difíceis? Ainda que os dias não estejam sorrindo para você, mantenha os olhos fitos em Deus. Os gaditas eram guerreiros que estavam armados de escudo e lança. Escudo simboliza fé. A lança simboliza ataque, ação ofensiva. É a palavra de Deus nas mãos firmes.
Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem, que maneja bem. Você maneja bem a palavra da verdade? Ou até hoje não sabe onde fica Gênesis? Até hoje não consegue achar o livro dos Salmos? Não sabe onde fica o Apocalipse? Irmãos, é hora de falar com seriedade. Nós estamos falando de exército. E quando você fala de exército, você fala sobre guerra. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa batalha. O mundo está guerreando contra a igreja. A igreja está guerreando contra o mundo. Os gaditas eram guerreiros que tinham o rosto como de leões. Pensou? Vitório, rosto como de leão. Olha para o Vitório. Rosto como de leão. Lion, leão, rosto como de leão. Sócrates, rosto como de leão. Meus irmãos, coragem, autoridade espiritual. Um cristão não pode ser tímido diante dos desafios. Você tem que ter espírito de ousadia. Rosto de leão, leão não recua. Tem loucos que caçam leões. Caçar leão é uma aventura, porque o caçador atira no leão e o leão parte para cima dele. O leão não foge do tiro, ele parte para cima. Então aqueles que são loucos por adrenalina, homens terríveis, homens cruéis, que caçam, né? E caçam um leão, um animal do qual não vai se alimentar, o fazem porque o leão é corajoso, atira no leão e o leão parte em direção do tiro que foi contra ele, ainda que o tenha atingido. Se ele tiver força, ele vai contra aquele que atirou. Leão não recua, o crente não recua. Quem é chamado por Deus não foge do combate. Quem é chamado por Deus tem coragem, tem preparo, tem disposição. Os gaditas, eles eram guerreiros, ligeiros como gazelas nos montes. Leão e gazela, parece tão contraditório, né? Você tem aqui, né, a presa, e você tem aquele aqui que é o predador e a presa. E essas figuras são usadas em referência aos guerreiros gaditas. Fala de agilidade, prontidão, leveza espiritual, prontos para servir em qualquer momento. Como Isaías que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É essa a disposição sua essa noite, meu irmão, minha irmã? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Estou pronto para o teu trabalho. Você tem corrido como gazela, ou você se arrasta como uma tartaruga durante toda a sua vida cristã? Tem crente que é uma tartaruga. Entra dia, sai dia, semana, mês, ano, décadas, e não avançou. Não são gazelas, não avançaram, não progrediram. Como eram os guerreiros de Davi? Eles eram guerreiros que tinham discernimento dos tempos. Olha o versículo de número... Vamos lá no número 32, a segunda parte do texto, que em casa, é claro, você vai querer ler esse texto todo, de tão empolgado que você vai ficar com essa possibilidade de ser um guerreiro assim. Olha o versículo 32. Vamos ler comigo? Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos seus irmãos sob suas ordens. Gente, o que mais chama atenção nessa porção das Escrituras? Olha o versículo 23, desce os olhos pouco a pouco, 23, 24, 25, 26, 27, e vai até o versículo 40. Passa os seus olhos aí, do versículo 23, pode ir até o 37. Passa os seus olhos aí. O que mais chama atenção nessa porção das Escrituras? Porque se é para ler a Bíblia e não prestar atenção, você tem que começar a ler de novo. Tem que prestar atenção no que está lendo.
tem alguma coisa que chama a atenção nossa aqui. Os versículos 23 até o de número 37. Conseguiu descobrir o que chama a atenção aí? Os números. Aqui é revelado para nós quantos guerreiros de cada tribo estavam se colocando à disposição. E nós temos números como 6.800, 4.600, 50.000, 120.000. São números que impressionam. Mas de repente a tribo de Issacar, cujo número apresentado é de quanto? 200 guerreiros. Com certeza, eles deveriam ser em número muito maior. Mas são citados aqui esses 200. Meus irmãos, esses filhos de Issacar, eles eram muito mais que guerreiros. Eles eram os mestres da guerra. Eles não eram guerreiros comuns, não. O diácono Valdinei que pediu o texto, eles eram os mestres da guerra. Eles eram grandes estrategistas. Eles não são descritos pela força física, eles não são descritos pela arma que empunham, eles não são descritos pela velocidade que partem para o combate, como os outros grupos, mas eles são descritos pela sabedoria e pelo discernimento espiritual. Eles eram conhecedores da época, ou seja, eles sabiam interpretar os sinais dos tempos, eles entendiam a vontade de Deus para aquele momento. Então, com esse entendimento, eles saberiam orientar Israel sobre o que deveria ser feito. Como a igreja precisa de líderes com discernimento. Como a igreja precisa de líderes com entendimento. Como nós precisamos de líderes com sabedoria. Nesses tempos de confusão espiritual, cultural, moral, a igreja precisa de crentes que tenham, primeiro, sensibilidade para sentir o agir de Deus, para perceber o que Deus está fazendo. Tem gente dentro das nossas igrejas que não consegue ver o agir de Deus. Já percebeu gente assim? Tem gente que só vê problema, não é verdade? Tem gente que só cria dificuldade. A igreja precisa de crentes que tenham entendimento das Escrituras e das circunstâncias ao redor. Gente que conhece a Bíblia, gente que está atento à vida da igreja, gente que ajuda a liderança, gente que identifica os problemas da igreja. Não é gente que arruma problema, gente que identifica onde os problemas estão acontecendo. A igreja precisa de crentes que saibam tomar decisões sábias para o bem de toda a igreja. A liderança dos filhos de Issacar era tão sólida que todos os seus irmãos estavam sob suas ordens. Isso aponta para respeito conquistado pela maturidade espiritual. Então, meus irmãos, nós precisamos de crentes que saibam o que a igreja precisa em cada tempo. Crente que saiba quando calar, quando falar, quando avançar, quando aguardar. Você tem buscado entender os tempos? Pode ser que você ande confuso na sua vida espiritual, porque você não consegue discernir os tempos. Os guerreiros do exército de Davi eram guerreiros que ofereciam apoio generoso para o avanço do reino de Davi. Vamos ao versículo de número 40. Versículo de número 40. Esses guerreiros que ofereciam apoio para o avanço do reino de Davi que estava se estabelecendo. Vamos ver comigo? Versículo 40. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha e pastas de figos e cachos de passas e vinho e azeite e bois e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel.
Meus irmãos, o povo sustentava o exército com abundância. O versículo mostra que o apoio à obra de Deus não vinha apenas dos guerreiros, mas de todos que faziam parte da nação. Traziam mantimentos em jumentos, em camelos, em mulos, em bois. O povo entendia que para o reino de Davi ser estabelecido, era necessário mais que a espada. Era necessário sustento. Nós encontramos nesse povo uma alegria que motivou ao trabalho. Aqui a frase-chave é, porque havia regozijo. O que é regozijo? Alegria. Havia alegria em Israel. Não se tratava de uma oferta forçada, uma obrigação religiosa, mas de alegria voluntária por fazer parte daquilo que Deus estava construindo. Isso, meus irmãos, ecoa o princípio de Paulo aos Coríntios, quando Paulo disse que Deus ama aquele que dá com alegria. Muita gente quer ver o avanço da obra de Deus, mas não está envolvida com o sustento da obra de Deus. Nós temos visto por aí muitas igrejas apelativas. Elas vivem de finanças e de campanhas financeiras. As nossas igrejas, elas pregam somente o que a Bíblia fala. Num determinado momento do culto, aqueles irmãos que estiverem preparados, trazem os seus dízimos e as suas ofertas para que sejam consagrados para o serviço do Senhor. É apenas isso que as Escrituras nos ensinam. Mas quanto crente por aí que nem dizimista é? Graças ao nosso bondoso Deus, quem sustenta a igreja é o Senhor da igreja. O conselho da igreja não tem que vigiar a vida de dizimista nenhum. Não temos que saber quem entrega dízimo e quem não entrega dízimo. Essa tarefa dura cabe aos diáconos. Eles sofrem. Porque numa igreja em que todos devem trabalhar, de repente alguns não se comprometem, só os diáconos têm esse peso sobre os seus ombros. Eles sabem se eu sou fiel ou se eu não sou fiel. Eles sabem a fidelidade de cada um. E eles entregam isso diante de Deus, para que Deus possa sustentá-los. E, infelizmente, nós temos crentes que também não têm muito tempo. Gente, a Bíblia fala que a vida passa rapidamente, né, Leandro? E passa mesmo. Você é um jovem hoje, mas daqui a uns anos a vida vai chegar para você, assim como chegou para os anciãos que estão presentes aqui. A vida passa rapidamente e nós voamos. E sabe de uma coisa? Tomara que nos últimos dias da sua vida, você não lamenta os dias que você perdeu a oportunidade de estar na casa de Deus. Tem muita gente assistindo o culto agora que não está doente. Os idosos têm direito de ficar em casa assistindo o culto em casa. Os idosos têm esse direito. Eles não têm forças físicas para caminhar à igreja. Eles se esforçam para vir. Mas quem não está doente e quem não está em viagem não tem esse direito de ficar em casa sentado no sofá assistindo o culto. Tomara que nos últimos dias da vida você seja incomodado com essa questão. Será que eu aproveitei bem os meus dias? Eu contei os meus dias com sabedoria? Fernanda pregou esse texto ontem lá na Pietra. Eu contei os meus dias com sabedoria? Eu aproveitei bem os meus dias? Ou igreja, atividades de culto, de quando em vez eu aparecia lá, numa programação, numa atividade, num determinado momento? Infelizmente, muitos cristãos não entendem como o salmista no Salmo 84, que disse, né, um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Pode ser que hoje seja o melhor dia da sua semana. Estou rogando praga não, para ficar tranquilo. É a vida. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ser que hoje vai ser a sua tábua de salvação. É o que vai te sustentar, são as coisas que você está ouvindo e participando no culto de hoje. Essa semana pode ser a semana mais turbulenta da sua vida. E, infelizmente, muitos crentes não querem trabalhar. É mais fácil assistir ao culto do que fazer parte do culto. O que é que você faz da igreja? Você precisa fazer alguma coisa. A Jerusalém não tem muros, tem trabalho para todo mundo.
No exército de Deus, todos têm um papel. Alguns lutam, outros lideram, outros sustentam, mas todos são parte de um só corpo. Você tem contribuído com alegria aqui nessa igreja? Se você não tem contribuído aqui com alegria nessa igreja, não adianta procurar outra igreja. Você não vai encontrar alegria pulando de galho em galho. Você vai encontrar alegria servindo a Deus com fidelidade. Tem trabalho para fazer. Se você trabalhar, você vai ser feliz, você vai ser abençoado, você vai ser alegre. Se você não trabalhar, você vai ser infeliz. E você pode ir para a igreja que você quiser. Se não trabalhar, vai continuar infeliz todos os seus dias. Concluindo, a Bíblia diz que nós estamos numa grande batalha. E nós sabemos disso. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra o quê? Principados, potestades, é contra os dominadores desse mundo tenebroso. A luta é contra o diabo, a luta é contra os demônios. Eles têm agentes poderosos, homens e mulheres, que têm trabalhado contra os valores da família, contra os valores da igreja, agentes infernais que tentam ridicularizar os ensinos da Bíblia, que dizem o tempo inteiro que a Bíblia é um livro ultrapassado. Então, ser um cristão cada dia se mostra mais difícil. Você terá que lutar muito para chegar como Paulo no final e falar assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós teremos que lutar. Mas nós teremos que lutar, Maria Elisa, como lutaram os guerreiros, como lutaram os valentes, não do exército de Davi, mas do exército de Deus. Se nós quisermos vencer este mundo, olha o capítulo 11, vira uma folhinha aí, capítulo 11, versículo 11. Se você quiser vencer este mundo mal, você vai ter que lutar como Jazobeão. Já tinha ouvido falar de Jazobeão? Versículo de número 11, vamos ler juntos? Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Aquimonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Meus irmãos, o crente está em combate. Jazobeão enfrentou 300 homens de uma vez, uma situação humanamente impossível. Mas Renata, ele perseverou, ele venceu. Isso simboliza os momentos em que o crente se vê cercado por dificuldades, por tentações, pressões espirituais, pressões morais. Mas ainda assim, permanece firme. Quando você estiver em minoria, quando você estiver cercado de tentações, lembre-se que não é pela sua força que você vai vencer, mas é pela presença e o poder de Deus. Use o que estiver ao seu alcance. Jazobeão usou o que ele tinha, uma lança e sua fé. Deus usou essa combinação simples e deu vitória a ele. O que você precisa essa noite? Viviane, você precisa, minha filha, de uma fé sincera. O que você precisa, Aline? Você precisa da palavra de Deus. O que você precisa, Cláudia? Você precisa de oração. O que você precisa, Letícia? Você precisa de comunhão com os irmãos. O que nós precisamos? Nós precisamos de um coração rendido. Estas são as armas para vencer as lutas. Porque quando Deus está com o crente, até mesmo quando o inimigo é 300 vezes maior, a vitória é certa. Se o inimigo for 300 vezes maior, lembra deste guerreiro chamado Jazobeão. Lembra dele. O versículo 12 fala de um outro guerreiro. Escuta os versículos 12 que eu vou ler para você aqui, e o 13 e 14. Presta atenção. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, ele estava entre os 3 valentes. Você conhece a história de Eleazar? Esse Eleazar guerreiro, você conhece a história dele? Este se achou com Davi em Pas-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu
de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreiro e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Que lição que eu tiro aqui, gente? Eu preciso permanecer firme, ainda que os outros fujam. O texto mostra que o povo fugiu. Eleazar ficou firme. Ele não se guiou pelo medo da maioria, mas ele se guiou pela certeza do cuidado de Deus. Diante da pressão do mundo, diante da tentação, diante da injustiça, o verdadeiro cristão é chamado a não ceder terreno ao inimigo, mesmo que fique sozinho. Alguns jovens começaram a faculdade esse ano. Os desafios já apareceram. E eles propuseram não ceder terreno ao inimigo. Defenda o seu campo de cevada. Defenda o seu campo, ainda que ele seja pequeno. Eles não estavam defendendo o castelo. Eles não estavam defendendo a cidade. Eles estavam defendendo um campo de cevada. O inimigo muitas vezes vai querer tomar de mim e de você aquilo que parece pequeno, mas que no reino de Deus tem grande valor. O inimigo roubou a fé de quantos irmãos nossos? Tem gente que já não frequenta mais a igreja, está no mundo. O inimigo roubou a família de quantos irmãos nossos? O inimigo roubou a comunhão de quantos irmãos nossos? Coisas pequenas, fé, família, comunhão com os irmãos. Cuide dessas coisas aparentemente pequenas, porque elas são as coisas mais importantes da sua vida. E para terminar aqui, o último guerreiro aqui, vamos ver aqui, versículo 22. 22 e 23. Vocês vão ler comigo os versículos 22 e 23. Vamos lá? Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente, de Cabziel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, e nela matou também um egípcio. O egípcio trazia na mão uma lança, como o eixo de tecelão. Meus irmãos, o inimigo pode parecer superior, mas Deus é maior. O egípcio aqui, considerando as medidas antigas, que são de difícil precisão, com certeza tinha altura equivalente a 3 metros para frente. Alguns vão falar 3,5 metros. Vamos jogar um pouquinho mais baixo, as medidas antigas. Então ele devia ter altura de 3 metros. E ele estava bem armado. Benaia, em contraste, estava com um simples cajado. Cajado é arma? Desde quando? Cajado não é arma. Cajado não é algo que se usa na batalha. Aos olhos humanos, ele estava em desvantagem total. Mas ele não se intimidou com a aparência do inimigo. O mal muitas vezes se apresenta como um gigante poderoso, mas nós não devemos olhar para o tamanho do gigante e nem para a arma do inimigo. O que nós devemos fazer é justamente o que Benaia fez. A Bíblia fala para nós com clareza que Benaia o atacou com um cajado. Ele não esperou o inimigo ir até ele. Ele foi até o inimigo e com aquilo que ele tinha nas mãos, ele atacou o inimigo. Ele usou um cajado. Um cajado na mão de quem tem fé é coisa grande demais. O que você tem na sua mão hoje para oferecer para Deus? Qual o trabalho que você tem realizado na igreja do Senhor Jesus? Qual a disposição que você colocou no seu coração para não ser apenas um assistente da igreja, mas para ser um cristão realmente envolvido com o reino de Deus? Não se esqueça, um guerreiro do exército de Deus está preparado na palavra, na oração e na comunhão com os irmãos. Um guerreiro do exército de Deus, ele tem habilidades especiais. Um guerreiro do exército de Deus, ele tem discernimento. Ele sabe ver a igreja exatamente como ela é. Ele vê as coisas como as coisas são.
um guerreiro do exército de Deus, ele dá apoio, ele se oferece para ajudar no trabalho. Se nós fizermos dessa forma, Dâmaris, nós seremos um grande guerreiro no exército do nosso Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, graças damos a Ti pela Tua palavra. Esse texto que fala do exército de Davi é uma figura, é uma sombra do exército do Senhor. O grande exército do Senhor. Formado esta noite por estes homens e mulheres presentes aqui nesse templo, por aqueles que estão acompanhando o culto online, convertidos ao Senhor, por homens e mulheres das outras igrejas, irmãs, igrejas dessa cidade, que estão reunidos também nesse instante, o poderoso exército do Senhor. Assim como os guerreiros de Davi sobressaíam, nós também precisamos sobressair. E a tua palavra diz que Cristo subiu aos céus e deu dons aos homens. Se alguém essa noite não sabe ainda o dom que recebeu de Cristo, a arma que recebeu para com ela guerrear neste exército, que o teu Espírito revele essa noite. Assim nós oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.